Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos para um vídeo de pergunta e resposta hoje, ok? Hoje eu não ia gravar vídeo, mas alguém me mandou uma pergunta no meu e-mail. A pessoa não mandou, não fez a pergunta nem nos comentários aí do vídeo, mandou para o meu e-mail. E eu achei melhor responder logo essa pergunta. Tá abrindo aqui o e-mail, tô com o computador aqui, pessoal. Já tá abrindo. Abriu. E a pergunta foi o seguinte: eu não vou falar o nome da pessoa porque, como ela mandou para o e-mail, a pessoa me mandou a pergunta no e-mail, eu acredito que ela não quer, né? Senão ela teria feito a pergunta aí nos comentários. Ela diz o seguinte: Isaac, assisti o seu vídeo sobre o que você falou com relação à personalidade, ser um campo eletromagnético, um campo de energia eletromagnética, e assisti ontem o seu vídeo que você fala que a magia é a pessoa dominar energias. Eu estou estudando magia há algum tempo e gostaria que você falasse sobre a relação entre personalidade e magia. Bem, essa foi a pergunta. Eu não vou dizer o nome da pessoa, acho que ela não quer, né? Ela mandou por e-mail, para o meu e-mail, então acho que ela não quer que ninguém saiba. Então vamos lá. Pessoal, quero deixar bem claro aqui, tá? Em momento algum, eu incentivo as pessoas a estudar magia, fazer ritual de magia, participar de ritual de magia. Em momento algum, eu disse isso no vídeo, e não incentivo ninguém a fazer isso. Não incentivo mesmo. O conselho que eu dou é que não faça nada relacionado à magia. Mas eu vou responder ela aqui, tá? Sobre essa pergunta, a relação entre personalidade e magia. Teve um vídeo que eu comentei, sim, que a nossa personalidade, o nosso programa mental, ele é formado de pensamentos, ideias, emoções, sentimentos, desejos, intenções. Tudo isso, pessoal, tudo isso que o seu cérebro cria é energia. Pensamento é energia. Tudo que o seu cérebro cria é energia. Nós chamamos de energia psíquica, mas isso é energia. Um pensamento é energia. Uma memória é pensamento. Memória é pensamento, é energia. Imaginação, toda imaginação é um pensamento. Você está imaginando sobre algo no futuro, é energia. Todo sentimento é um pensamento. Por trás de todo sentimento, por trás de toda emoção, tem um pensamento. Pensamento é energia. O conjunto de tudo que você traz na sua mente, o conjunto de tudo isso na sua mente, cria um campo eletromagnético. Energia. Cria um campo eletromagnético, que é energia. Esse campo eletromagnético, ele é a sua assinatura cósmica. Esse campo eletromagnético que é criado por tudo que você traz na sua mente, na sua memória, toda a sua atividade mental, toda a sua atividade mental, toda essa atividade acontecendo no seu cérebro, pensamentos, desejos, medos, emoções, sentimentos, tudo isso cria um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético tem uma determinada frequência, tem uma determinada vibração, que é a sua assinatura cósmica no universo. Tudo no universo tem uma assinatura cósmica. Uma caneta, matéria.
Matéria é composta de átomos. Se você penetrar o átomo, você vai encontrar partículas subatômicas. E a partícula subatômica é energia. Isso aqui que você reconhece como uma caneta, esse objeto que você reconhece como uma caneta, é energia. Em última análise, é uma energia que tem uma determinada frequência eletromagnética. Só que essa frequência eletromagnética aqui não tem consciência. Essa frequência eletromagnética aqui, que é esta caneta, ela não tem consciência. Você, o seu corpo aí, é uma frequência eletromagnética com consciência. Pode ser uma centelha de consciência, pode ser uma centelha. Ou também pode ser uma consciência extremamente elevada. Mas todo ser humano é uma frequência eletromagnética dotada de consciência. Elevada ou ainda não elevada. Apenas uma centelha. Então, o seu campo eletromagnético é a sua assinatura cósmica. Só que tudo no universo tem uma assinatura cósmica. Tudo no universo. Os físicos, né, o pessoal aí da física quântica, o pessoal aí da mecânica quântica, não sou eu, viu? Nem Isaac falou, não, os físicos, né, pesquisam aí a matéria. Hoje os físicos já chegaram a uma conclusão de que toda a matéria é formada de átomo, os físicos estudam os átomos e aí descobriram que o átomo é formado de partículas subatômicas e essas partículas subatômicas, elétrons, prótons, nêutrons, quarks, bóson de Higgs, essas partículas subatômicas é energia. E os físicos chegaram a uma conclusão interessante, a um conceito muito interessante, que quando você penetra o átomo e você penetra as partículas subatômicas, você vai chegar a algo que eles chamam de vácuo quântico ou campo quântico. O que é isso, Isaac? O vácuo quântico é como se fosse um oceano de energia, onde nesse oceano de energia existem inúmeras vibrações, frequências eletromagnéticas, e dessas frequências energéticas, tudo que existe de matéria surge daí. É a física quântica que diz isso. É a mecânica quântica que diz isso. Que existe por trás de todo o universo um infinito oceano de energia. E esse oceano é de onde tudo se origina. Você, essa caneta, eu, todas as coisas do universo se originam desse vácuo quântico. Todas as coisas materiais que são matéria no universo têm origem em uma frequência energética que está ali nesse vácuo quântico. Então todas as coisas que existem vieram dali. E todas as coisas que irão existir, o molde, o modelo já está ali no vácuo quântico. Então, você pergunta qual a relação entre personalidade e magia. Tudo no universo é energia. O que é a magia? A magia nada mais é do que a capacidade de você... É a capacidade de você manipular. Pronto, a palavra é essa. Magia é a capacidade de você manipular energias. Magia é a capacidade de você manipular frequências energéticas. Magia é a capacidade de você manipular frequências eletromagnéticas. Isso é magia. E isso existe há milhares de anos. Isso sempre existiu na humanidade. Hoje, muita gente até diz que isso é ficção, é fantasia. Eu entendo por que as pessoas falam isso. A ciência, que eu sou extremamente a favor da ciência. A ciência é evolução. Mas a ciência, ela é muito jovem. A ciência
sei lá, 150 anos, vamos pôr aí 150 anos. Ela é muito jovem. Tivemos agora, 2 anos atrás, uma pandemia. Milhares e milhares de pessoas morreram. E essa pandemia aconteceu em uma época em que nós temos, né, muita ciência, muita tecnologia, medicina muito avançada, e ainda assim milhares e milhares de pessoas morreram. Os Estados Unidos é um dos países mais avançados em ciência, em tecnologia. Lá morreu muita gente, né, com o vírus da Covid. E a ciência, e apesar de termos tanta tecnologia e tanta ciência, olha a quantidade de gente que morreu com essa pandemia. Agora você imagine que o ser humano, ele está nesse planeta há milhares e milhares e milhares de anos. Nós estamos nesse planeta há muito tempo, muito mais tempo sem ciência do que com ciência. E quando o ser humano não tinha ciência, quando o ser humano não tinha tecnologia, e imagine que séculos atrás, milênios atrás, havia muito mais pandemias. Se hoje, com toda a nossa tecnologia, com todo o nosso conhecimento sobre higiene, cuidados, né, para a saúde, se hoje a gente passou por isso, imagine há milênios atrás, que ninguém sabia que higiene é algo fundamental para evitar bactérias, vírus. Imagine, há milênios nós estamos aqui e sobrevivemos. E não tínhamos ciência. Você acha que a humanidade chegou até aqui? Você acha que a humanidade chegou até onde nós estamos? Sem ciência, sem tecnologia, mas enfrentando doenças, epidemias e tantas outras coisas. Como a gente chegou até aqui? A humanidade fez uso da magia, a humanidade fez uso dessa ciência oculta muito mais do que vocês imaginam. A humanidade usou esse conhecimento oculto, que é a magia, muito mais do que as pessoas hoje imaginam. Se a humanidade chegou até aqui, sem ciência, sem tecnologia, enfrentando epidemias, enfrentando um monte de adversidade e a gente sobreviveu, tenha certeza de uma coisa. Você não escuta isso, né? Você não escuta ninguém falar sobre isso. Mas tenha certeza de uma coisa. Chegamos onde chegamos, estamos aqui hoje. Em grande parte nós devemos isso, essa vitória, a humanidade deve essa vitória a muitos e muitos, a muitas e muitas pessoas que estudaram essas ciências ocultas ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Toda aldeia tinha alguém que fazia magia, todo vilarejo tinha alguém que conhecia de magia. E essas pessoas ajudaram, com certeza, a humanidade a atravessar muitos obstáculos, epidemias, doenças, problemas, inúmeros obstáculos. Pode ter certeza disso. Você não vê, claro, as pessoas falando sobre isso, você não vê ninguém da ciência falando sobre... Não sou contra a ciência, viu, pessoal? Adoro ciência. Adoro neurociência, por exemplo, é minha paixão. Psicologia e neurociência é minha paixão. Mas eu reconheço que no passado a humanidade era muito mais intuitiva. Não tinha remédio, não tinha antibiótico. O antibiótico foi, se eu não me engano, na década de 20 do século passado que descobrimos o antibiótico acidentalmente. Nem antibiótico, o antibiótico foi ontem. Não tínhamos nada, gente. Você acha que como é que as doenças eram, né, tratadas, curadas? A humanidade fez uso desse conhecimento oculto muito, muito mais do que você imagina. Então, no passado, por uma necessidade, por não existir o conforto que nós temos hoje, não existir ciência, tecnologia, mas existia muitos problemas, muitas doenças, muitos obstáculos, o ser humano era muito mais intuitivo.
O ser humano era muito mais próximo da natureza. O ser humano era muito mais próximo das forças da natureza, das frequências eletromagnéticas que existem no universo. Frequências elétricas. Quando a gente fala em magia, muita gente imagina demônios, você manipulando, fazendo rituais para controlar espíritos, ou para conversar com espíritos, ou para afastar demônios. Não, não, esquece isso, esquece isso. Esquece isso. Magia tem a ver com energia, eletromagnetismo. No passado, as pessoas tinham muito mais essa proximidade, por uma questão de necessidade também, óbvio. Mas as pessoas eram muito mais intuitivas, observavam muito mais a natureza, observavam muito mais os padrões da natureza, como a natureza opera. As pessoas faziam isso, né, muito mais. Quando foi a última vez que você olhou o pôr do sol? Quando foi a última vez que você viu o nascer do sol? Quando foi a última vez que você parou, sentou e olhou a lua numa noite, né, de lua cheia? Quando foi? Se você mora em cidade grande como eu, em capital, muito difícil. Mas no passado, as pessoas tinham uma relação com as forças da natureza, uma relação muito íntima, muito próxima. E aí o homem aprendeu, o ser humano aprendeu a usar ervas como remédio e como componentes ali de rituais de magia. O homem aprendeu a manipular substâncias, aromas que simbolizam as forças da natureza. O homem aprendeu a se concentrar, a focar sua mente em determinados objetivos que eles queriam, curar uma pessoa, um ente querido. O homem aprendeu a focar sua energia mental, o seu pensamento em algum fenômeno da natureza. Precisava de chuva, era uma seca, a aldeia ia faltar alimento na aldeia, ia faltar alimento na vila, precisava chover, porque senão as pessoas iam sentir fome. Então o homem aprendeu a fazer coisas e manipular a natureza. Hoje você falar isso para as pessoas, isso é maluco, isso não existe. Existe, existiu. Aí, a partir do século XIX, a partir da primeira Revolução Industrial, né, na Inglaterra, Europa, Inglaterra, a partir da primeira Revolução Industrial. Claro, a ciência, né, foi evoluindo, veio evoluindo. E a partir do século XIX, a medicina, a ciência veio evoluindo e aconteceu essa mudança na mentalidade, né, da humanidade. Não, vamos deixar essa coisa de intuição, de magia, deixa isso, é do passado, é coisa do passado. Agora nós temos ciência. Ok, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, a partir do século XIX, a ciência assumiu o lugar que antes era da magia. E durante também, antes disso, no período da Idade Média, no período da Idade Média, a Igreja Católica, né, combateu muito, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática, esses rituais. A Igreja Católica combateu bastante. É coisa do demônio, é coisa do lá ele, é coisa do chifrudo, e você vai queimar no inferno se você fazer isso, enfim. Então houve um combate muito forte contra esse tipo de prática. E aí a humanidade foi esquecendo essa intuição, essa relação com a natureza. Mas a prática da magia sempre existiu. Hoje, claro, por conta da ciência, isso é coisa do passado. Não indico, repito, não indico porque é perigoso. É perigoso. Existem forças na natureza, frequências. Não estou falando de demônios, não estou falando nada disso. Mas estou falando de energias, de forças eletromagnéticas que você não tem o controle. Você não tem. Quanto menos despreparado você for, pior ainda. Você não tem um controle sobre isso. Mas até na Bíblia existem relatos sobre rituais de magia. O rei Salomão fazia isso.
O rei Salomão é algo comprovado, que o rei Salomão fazia muitos rituais, né, de magia. Inclusive a riqueza que ele tinha, que até hoje é considerado, foi o rei mais rico, né, da história da humanidade, a riqueza e a sabedoria que ele tinha, que dizem que era um homem extremamente sábio, a riqueza e a sabedoria dele, segundo a gente estuda isso, veio de rituais de magia que ele, né, conseguia obter orientações para acumular toda aquela riqueza e ter toda aquela sabedoria que ele tinha. Então, você perguntou a relação entre magia e personalidade. Magia é a capacidade de você manipular frequências eletromagnéticas. Isso é magia. Sua personalidade é uma frequência eletromagnética. Então, se você aprender essa habilidade da magia, você vai controlar sua mente, você vai controlar seus estados mentais, porque tudo isso é energia eletromagnética. Essa é a relação. Você já deve ter ouvido falar em quantos minutos? 20 minutos. Para concluir, você já com certeza já ouviu falar em arquétipos. Jung estudou muito arquétipos. O que é um arquétipo? Tem gente aí que talvez não vá aceitar o que eu vou falar. No fundo, o que é um arquétipo? É uma frequência eletromagnética. Arquétipo é uma frequência eletromagnética. No fundo, arquétipo é isso. E você tem arquétipos para tudo. Você tem arquétipo da riqueza, arquétipo da masculinidade, da feminilidade. Você tem arquétipo de poder, você tem arquétipo de inteligência. E você tem objetos que simbolizam esses arquétipos, né? Sabedoria, a coruja. Esse ambiente que eu estou aqui, por exemplo, esse ambiente que eu estou é um gabinete que praticamente só eu entro. Esse ambiente aqui está repleto de arquétipos. Vários arquétipos. Objetos, mas o objeto simboliza o arquétipo. O arquétipo é o quê? É uma frequência eletromagnética. Exemplo, o arquétipo da sabedoria. Qual é o que representa, o que simboliza o arquétipo da sabedoria? A coruja. Tem uma bem aqui. Não dá para ver não. Tem uma coruja bem aqui. Vocês estão vendo ali um cavalo. É um arquétipo? Aquele objeto ali é um arquétipo. Por isso que ele está ali, o cavalo. Você está vendo ali 2 cavaleiros ali. Templários. Arquétipo tem uma simbologia. Não dá para ver aí, mas tem vários arquétipos aqui. Tem águia, tem vários arquétipos aqui dentro desse ambiente. Tem uma espada aqui. Tudo arquétipo. O que é um arquétipo? Uma frequência eletromagnética. Onde essa frequência eletromagnética está? Em todo o universo. Essas frequências eletromagnéticas, elas estão em todo o universo. E seu inconsciente está em contato com todo o universo. O seu inconsciente, ele está em contato com todo o universo. Isso nos leva a entender o quê? Que no seu inconsciente existem todos os arquétipos aí. Podem não estar ativos, mas no seu inconsciente estão todos os arquétipos. De todos os tipos, de todas as frequências. Foi Jung que diz isso. Foi Jung, nem sou eu. Foi Jung que disse isso. Mas é verdade. Então, o arquétipo é uma frequência eletromagnética que, do ponto de vista material, é simbolizado por algum objeto. Riqueza, por exemplo. Onde está a riqueza? O que é a riqueza? É uma frequência eletromagnética. Onde está a riqueza? Você pode me dizer onde está a riqueza? O que é a riqueza? Onde você encontra a riqueza? Cadê a riqueza? A riqueza é um arquétipo. A riqueza é uma frequência eletromagnética. Se a sua personalidade, se a sua assinatura cósmica estiver na mesma frequência da riqueza, que é uma frequência eletromagnética, se você estiver ali em ressonância, provavelmente você vai ter riqueza. O que é escassez? Onde está a escassez?
O que é a escassez? Você pode me mostrar onde está, onde ela fica? Não. A escassez é uma frequência eletromagnética. Se a sua personalidade, se a sua assinatura cósmica estiver em ressonância com a mesma frequência da escassez, você vai ter dificuldade financeira. Tudo, tudo são frequências eletromagnéticas. Tudo. Inclusive você. Inclusive você é uma frequência eletromagnética, vibrando de determinada forma. Isaac, como eu posso mudar minha frequência? Claro. Você é uma frequência eletromagnética com uma centelha de consciência, o que torna você capaz de mudar a sua frequência. Isso aqui não. Isso aqui é uma frequência eletromagnética não dotada de consciência. Não vai mudar. Mas você é uma frequência eletromagnética com uma centelha de consciência. Quanto mais essa consciência se amplia, mais você se torna capaz de mudar a sua frequência. Como é que eu faço para minha centelha de consciência se ampliar? Autoconhecimento, autoobservação, estudo de si mesmo. Transforme você, transforme sua mente em objeto de estudo. Seu objeto de estudo. Quanto mais você se compreender, quanto mais você se entender, mais você tem domínio sobre o seu modelo mental, o seu programa mental, que é dele, é do seu programa mental que surge aí a sua assinatura cósmica. Então você tem condições de mudar o seu programa mental, né? Mudar as crenças, mudar os conceitos, os valores para aquilo que você deseja, mudando assim a sua frequência eletromagnética. O que eu aconselho a você? Você disse aqui no e-mail que estuda magia. Eu não sei, né? O meu conselho para você, não faça isso. Comece a praticar o autoconhecimento. Faça isso. Pratique o autoconhecimento. Esqueça essa coisa de rituais de magia. Porque pode ser algo perigoso, mesmo. Pode. Então é isso, pessoal. Hoje eu não ia nem gravar vídeo, mas quando eu vi essa pergunta, eu me senti aí na responsabilidade, na responsabilidade de responder logo. Eu não teve um aluno meu, tive um grupo de desenvolvimento pessoal, que eu não me lembro o que foi, surgiu o assunto no grupo online. Eu estava dando aula para eles e aí surgiu o assunto de magia e tal. Eu acho que ele estava falando sobre eletromagnetismo. É uma aula sobre eletromagnetismo. Mas nada sobre magia. Né? E aí alguém falou alguma coisa e surgiu esse assunto. E teve um aluno que falou: professor, se você montar uma turma de magia, eu consigo já de cara já vários alunos. De forma alguma. Se tem uma coisa que eu não trabalho, não para ensinar as pessoas. Até livros, eu tenho vários livros aqui. Nem vou mostrar livros, nem vou indicar livros, porque eu acho algo algo extremamente perigoso de se manejar, de manipular. Eu acho extremamente perigoso. E eu jamais faria isso, porque eu acho que é de muita responsabilidade. A magia mexe com a cabeça das pessoas. A pessoa entra ali com curiosidade. Ela entra por curiosidade. Começa a adquirir algum poder. E realmente começa a adquirir algum poder mental. Mais foco. A intuição fica muito mais elevada. A percepção. A pessoa começa a perceber coisas com muito mais exatidão. E isso vai criando na pessoa um desejo de mais conhecimento, de mais poder, de capacidade de manipular os outros.
E aí é que está o perigo. É aí que está o perigo. Então é isso, pessoal. Não vou mais falar de magia, chega. Não adianta mais perguntar também. Mas esse vídeo foi para encerrar esse assunto. Nós vamos falar aqui de outras coisas: desenvolvimento pessoal, profissional, mudança de mentalidade, mudança de crença, mudar crenças, expandir a consciência. É sobre isso que nós vamos falar. Ok? Esse vídeo foi um vídeo de pergunta e resposta. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.